Na universidade, o professor Kanji está ocupado fazendo seu trabalho quando Matsumoto o chama para informá-lo sobre a chegada do representante da empresa farmacêutica para discutir a pesquisa conjunta. Kanji pede a Matsumoto para escoltar o representante até a área de reunião mais tarde. Enquanto Kanji está ocupado trabalhando, ele é notificado de que está trabalhando a longas horas. Ao tentar se levantar, ele se sente fraco e tonto, então ele rapidamente pega um pouco de caloria e mate e uma geleia energética e os come. Enquanto faz isso, ele vê a foto em sua mesa e se lembra de como sua irmã mais nova, que morreu de um tumor no cérebro, certa vez perguntou a ele se ela melhoraria se tomasse o remédio. Isso quebrou Kanji, pois ele culpou o fato de que deveria haver um remédio eficaz para salvá-la. Ele continua trabalhando a noite toda e decide tirar uma soneca de 45 minutos. Enquanto o processo aumenta, ele adormece enquanto espera um dia administrar uma farmácia na cidade. Matsumoto chega na manhã seguinte para encontrar o cadáver de Kanji. Kanji acorda em um quarto desconhecido com uma empregada cuidando dele. Os dias de Kanji e a empregada conta que ele foi atingido por um raio e não se recuperou. Quando Kanji responde, ele fica atordoado com sua voz e seu novo corpo. Ele rapidamente tropeça até a janela para se encontrar em uma cidade que parece ter saído de uma pintura. Ele questiona a empregada e descobre que agora é Farm, sob o comando de Madison, o filho mais novo da família Dematos. Kanji percebe que morreu no escritório depois de trabalhar até a morte. A empregada observa que as memórias de Pharma devem ser embaralhadas por causa do raio e se reapresenta como Charlotte. Ela faz os preparativos para ajudar Farm a remover suas bandagens quando ele descobre a última coisa que escreveu em seu braço e a esfrega. Enquanto as bandagens são removidas, Charlotte percebe o braço sagrado do Panaceu no braço de Pharma. Enquanto Charlotte faz um tour por uma mansão, ela fala sobre a família de Pharma, que inclui Bruno de Medicis, o arquiduque e presidente do colégio local, Paul de Medicis, o filho mais velho que estudava no exterior, Patrice de Medicis, a mãe, e Blanche de Méticos, sua irmã mais nova. Charlotte menciona que eles são nobres por causa das artes divinas que usam. Tanto Pharma quanto Charlotte entram em pânico quando Pharma não se lembra de como usar as artes divinas. Charlotte avisa Pharma que ele precisa aprender logo ou, na pior das hipóteses, pode ser expulso de sua propriedade de vergonha. Pharma volta para seu quarto e pensa nas artes divinas. Ele imagina a forma da água e as marcas em seus braços brilham. Ele então produz uma tonelada de água e vai até a janela para expulsá-la. Depois de pará-lo, ele avista Charlotte no jardim, que fica encantada por Pharma ter se lembrado de como usar as artes divinas. Ela decide se juntar a Pharma depois de pegar algumas roupas secas, e Pharma decide experimentar o que mais ele pode criar. Pharma descobre que pode criar elementos e compostos ao mesmo tempo em que os apaga, desde que conheça seus compostos químicos. Pharma é levado para o escritório onde pode ler todos os livros, provavelmente devido às memórias de Pharma. Ele também descobre que o conhecimento médico do mundo está preso na era medieval. Pharma dirige-se à mesa de jantar onde Blanche, Bruno e Patrice ficam aliviados por Pharma estar bem. Pharma deixa sua família saber que está tudo bem ao mesmo tempo em que percebe que ele precisa viver sua vida. Depois de ser testado por seu pai, ele pode voltar a estudar com Eleanor. Eleanor desconfia da timidez e falta de charme da personalidade de Pharma. Pharma menciona como ele foi atingido por um raio e isso o livra do perigo. Ela menciona como os nobres têm vários deuses para os quais rezam, com a família de Dematos adorando os Panactios e a família Bonafoy adorando os Hidratias. Eleanor mostra uma lança d'água e pede para Pharma fazer o mesmo. A Pharma faz isso, apenas para que a lança de água seja enorme em tamanho e sopre Eleanor de volta. Ela pergunta como Pharma poderia fazer um ataque tão massivo sem fazer um encantamento. Ela decide verificar Pharma's mana usando um divinometer. Pharma segura e sobrecarrega. Eleanor se assusta e pergunta como isso deve ser possível. Ela vê a marca sagrada de Panactio e, embora Pharma tente chamá-la de figura de Lichtenberg, ele se prova errado quando ela menciona o brilho da pedra de marca. Ela também menciona que a Pharma deve manter isso em segredo. Pharma então acidentalmente ativa seu olho divino para ver o dedo ferido de Eleanor. Eleanor fica chocada novamente e assustada quando é revelado que Pharma não tem Shadow. Ela implora por misericórdia e cai.
Pharma tenta ajudá-la, mas Eleanor sai correndo gritando. Pharma fica sabendo pelo pai, Bruno, que Eleanor está curada. Ele também menciona que Eleanor não vem e pergunta se algo aconteceu. Bruno dá a ele uma carta e uma poção para dar a Eleanor. Pharma percebe que a poção só terá o mesmo efeito de uma bebida nutritiva. Ele faz uma nova droga para Eleanor para ajudá-la com sua doença. Ele chega no estado de Eleanor para ela ficar em um suíço de honra. Ela diz que Pharma deve estar aqui para matá-la por saber seu segredo. Pharma se recusa. A Pharma oferece remédio 2 vezes e Eleanor acha que é veneno. Pharma dissuade seus medos nas 2 vezes e menciona que precisa dela para continuar dando aulas para ele. No dia seguinte, Eleanor retorna à propriedade para continuar ensinando as artes divinas a Pharma. Ele nota que ela ainda está usando armadura, mas ela diz que é uma precaução. Ela agradece a Pharma pelo presente e o leva a uma ilha deserta para continuar aprendendo. Mais tarde, Pharma diagnostica a equipe com seu olho divino e aprende mais sobre suas habilidades. A Pharma concorda em tratar cada uma das necessidades da equipe de forma independente. Todos eles estão surpresos ou oprimidos. Mais tarde, Blanche contrai catapora e precisa ficar isolada por 3 semanas. Bruno dá a entender que Pharma pode vê-la porque já teve catapora, mas avisa que pode pegar de novo. Pharma e Eleanor ficam surpresos com o amplo conhecimento de Bruno. Bruno sai tossindo levemente. Pharma decide fazer creme antiviral para Blanche. Ele vai ver Blanche e dá o remédio a ela. Blanche começa a se coçar e Pharma a avisa sobre a propagação do vírus. Alguns dias depois, Blanche se recupera completamente. Bruno pergunta sobre o estado dela e como ela se recuperou tão rápido. Blanche guarda os segredos da Pharma, trabalhando em um microscópio portátil para mostrar bactérias e coisas do gênero para Blanche. Pharma acaba sendo chamado por Simon para ver seu pai, que o havia solicitado para ver a rainha. Pharma acompanha seu pai, Bruno, ao Palácio Real, onde a condição de Sua Majestade piorou. Eles se encontram com Claude, o médico-chefe e, eventualmente, com a rainha Elizabeth. Pharma anota os testes de seu pai e como eles se voltam para as estrelas. Apesar disso, Bruno garante à rainha que ela ficará bem. Pharma decide usar seu olho divino e determina que a rainha tem tuberculose ou morte branca. Lewis chora por sua mãe moribunda, então a Pharma avança, dizendo que há um novo remédio para a morte branca. Todos dizem para Pharma parar, mas a rainha ouve Pharma e concorda em ficar sob os cuidados de Pharma. Pharma se fecha em um laboratório e começa a criar um coquetel de 4 drogas. Enquanto ele está criando, Bruno irrompe, exigindo que a Pharma pare com sua tolice. Pharma diz que existe uma cura e que Bruno terá que tomá-la, pois a pegou enquanto cuidava da rainha. Pharma tenta voltar a fazer o remédio, mas é impedido pelas artes divinas de seu pai. Ele ataca novamente, mas Pharma o impede e faz uma barreira de gelo. Bruno fica atônito, perguntando quem é Pharma e o que pretende fazer. Bruno nota a sagrada marca dos panácios no braço de Pharma, dizendo que seu Deus concedeu a bênção ao filho mais novo. Bruno pergunta se Pharma ainda é seu filho, e Pharma responde que se considera. Pharma volta ao quarto da rainha usando máscara. Pharma traz o microscópio que ele fez junto com uma amostra que obteve da rainha. Ele ajuda a rainha a ver através dela a bactéria que está causando a morte branca. Claude e os outros médicos veem e ficam atordoados. Elizabeth concorda em tomar o remédio. Ao retornarem, Pharma dá a Bruno seu remédio para tomar, mencionando que o ajudou a entender o que precisava ser feito com pacientes que enfrentavam a morte iminente. Bruno concorda e eles decidem compartilhar conhecimento enquanto o resto da família dá as boas-vindas ao retorno. Durante os 3 primeiros meses de tratamento de Elizabeth, Pharma e Bruno trocam informações sobre remédios. Bruno menciona que alguém estava procurando a cura da morte branca, mas ele mandou o nobre embora. Ele também menciona que alguém pode ter trazido a morte branca para o castelo. Enquanto a Pharma sai, Bruno pensa em um desses hereges. Antes de Pharma ver a rainha, ele é afastado por Noah, que fofoca sobre o que a imperatriz pode recompensá-lo. Pharma não tem ideias a princípio, mas depois menciona que quer abrir uma farmácia na capital para atender ricos e pobres. Depois de mais 3 meses, é realizada uma cerimônia para Pharma e Bruno no Royal Court. Uma Elizabeth totalmente curada concede a Bruno a terra de Marcel.
Ela também promove a Pharma de aprendiz à farmacêutica real oficial. Ela dá permissão para ele abrir sua farmácia na capital. Mais tarde, quando questionado sobre como chamará a farmácia, várias ideias são dadas. Ele acidentalmente murmura como sua farmácia seria uma farmácia do mundo paralelo, e se torna o novo título da loja. O presidente da guilda farmacêutica local, Varan, encontra-se com Pharma. Ele tenta derrubar a reputação da Pharma, apenas para Pharma dar de ombros. Quando ele tenta ser mais deliberado, é mandado embora por Eleanor. Pharma contrata Eleanor e Charlotte para trabalhar como sua equipe, mas não sabe onde encontrar alguém que possa cuidar da contabilidade. Ao voltar para casa, recebe a notícia de que Cedric está se aposentando. Pharma percebe que Bruno dispensou Cedric para que ele pudesse ser útil para Pharma e agradece. A seguir, Pharma abre sua farmácia após um longo discurso que é assistido por alguns nobres e plebeus notáveis. Um mês após a inauguração da Farmácia Mundial Paralela, ela recebeu apenas visitas esporádicas de nobres e comerciantes. Eleanor fica surpresa, já que os clientes preferem a fidelidade e os nobres preferem a conveniência. O único cliente regular, Jean, entra em busca de água e balas de marinheiro, que contém vitamina C. Depois que ele sai, os pais de Pharma visitam a loja disfarçados. A Pharma explica a situação e Beatrice sugere a venda de cosméticos. Pharma é a favor da ideia desde que participou de testes cosméticos em sua vida anterior. Bruno está bem com isso, desde que o pó facial branco não seja vendido. A Pharma fica impressionada com o conhecimento de Bruno, visto que o pó facial branco contém compostos venenosos de chumbo e mercúrio. A Pharma decide preparar uma maquiagem mais segura. Em uma semana, a maquiagem se torna extremamente popular e a maior parte da cidade enlouquece com ela. Jenny comenta sobre a nova popularidade, mas Pharma traz um novo problema: a oferta não conseguiu acompanhar a demanda avassaladora. Chloe está ciente disso e oferece uma solução: abrir uma filial independente com a Pharma como proprietária. Mid Cosmetics abre e a Pharma fica maravilhada. Chloe apresenta a equipe, composta por mulheres farmacêuticas mais velhas. Pharma visita a rainha Elizabeth, que ouviu histórias sobre Pharmacist Cosmetics. Ela quer ouvir sobre cosméticos futuros e pode testar um brilho labial medicinal para as férias de verão. A família de Dematos visita Marcel, e Eleanor também decide nadar. Enquanto Pharma relembra sua antiga vida e como sua irmã mais nova não teve a chance de nadar, Blanche é arrastada para o mar por uma grande onda. Pharma rapidamente sai para o mar para resgatá-la, com Eleanor seguindo. Blanche é puxada para debaixo d'água e Pharma passa por uma recaída por não conseguir salvar sua irmã. Novamente, ele ativa seu poder divino e elimina um pedaço do mar. Eleanor e Charlotte ficam atordoadas quando Pharma puxa as 3 pessoas na água para a praia. Enquanto Pharma vai para a cama, ele pensa em como poderia ter secado todos por perto se não tivesse cuidado. Em uma noite chuvosa, Salomão fica sabendo dos feitos de Pharma e faz questão de eliminar esse herege. Quando a farmácia reabre está muito movimentada. Pharma tenta ajudar 2 cavalheiros brancos desonestos, mas eles vão embora na manhã seguinte. Um cavalo vendado carregando um cartão de sedimento corre para a farmácia enquanto o guarda está trocando de turno. Bruno chama isso de ato de guerra e manda a gente investigar. Savard diz a Pharma que ninguém se machucou e purifica o sedimento dentro da loja. Jenny vem com algumas pessoas para ajudar, junto com pessoas da comunidade. Pharma agradece, mas alguém chamado Dan vem pedindo a ajuda de Pharma e ajudando seu pai. Pharma concorda em ir e vai a cavalo com a mulher. Eles cavalgam para o campo, mas antes que Pharma perceba o que está acontecendo, a mulher se foi. Pharma é então cercado pela Inquisição da Igreja, liderada por Salomão. Em um flashback, Eleanor ensina Pharma sobre a classificação do templo acima até mesmo da rainha e como eles dão o poder das artes divinas à nobreza. Ela também menciona o ofício da Inquisição que expulsa espíritos malignos e hereges que abusam das artes divinas. De volta ao presente, Solomon se anuncia e exige que a Pharma recue. A Pharma obedece, mas é colocada em um círculo obrigatório. Não funciona porque Pharma não é um espírito maligno. Um dos oficiais usa fogo Divine Arts, mas Pharma cria uma barreira de nitrogênio e elimina o oxigênio para extinguir o fogo. Pharma expressa que não quer prejudicar ninguém, mas Solomon quer que todos o destruam.
Os oficiais usam uma variedade de artes divinas, mas Pharma se protege com uma barreira de gelo. Ele rebate a todos ao mencionar que queria resolver isso sem usar violência. Solomon é derrubado de seu cavalo e vê a marca sagrada de Pharma. Salomão afirma que não viu os sinais e que a pessoa diante deles era o Panatius. Os policiais rapidamente se curvam diante da Pharma e pedem desculpas. Salomão está até disposto a oferecer sua vida quando quebrou a perna ao cair do cavalo. Pharma olha para Solomon através do olho divino e sugere amputação. Pharma cria uma mesa de exame de pedra e avisa a todos que vai tratar Salomão. Pharma explica o processo a Solomon, e ele dá consentimento ao que acredita ser uma divindade guardiã. Pharma cria uma punção lombar para eliminar a dor e a testa com um pedaço de gelo. Assim que Pharma conclui a operação, ele menciona que a vida de Solomon não corre mais perigo e que ele pode ser levado ao templo para se recuperar. Eles obedecem quando a carruagem chega. Alguns meses depois, o novo bispo-chefe, Solomon, visita a Parallel World Pharmacy para surpresa de Eleanor e Charlotte. Ele explica como subiu a escada para se tornar o bispo principal para apoiar a Pharma e se livrar de qualquer boato de um menino sem sombras na capital. Pharma sente a hostilidade de Solomon a qualquer um contra ele ao perceber a escolta extra na sala dos fundos. Solomon presenteia Pharma com uma varinha conhecida como Panacrabdos, um tesouro sagrado do templo da deidade guardiã. Pharma se pergunta se ele deveria carregar algo tão valioso, mas quando ele o pega, ele brilha com a luz divina, provando que o tesouro sagrado o escolheu. Acontece que a varinha não é deste mundo e apenas uma entidade divina poderia empunhá-la. Enquanto o guarda de Solomon sai, Solomon menciona que o templo não interferirá no trabalho de Pharma. Ele não pode dizer o mesmo de quem atacou a farmácia. Ele também dá a Pharma um talismã para esconder sua natureza divina, dando-lhe uma sombra. Pharma fica encantado e comenta que só quer trilhar o mesmo caminho que seus amigos e familiares nas compras com planos. Ele ouve alguns farmacêuticos comuns falando sobre como a farmácia do mundo paralelo é considerada herética. Como resultado, eles não podem vender seus produtos, para grande consternação das pessoas comuns. Pharma toma nota disso e decide criar uma guilda de fabricantes para ajudar outras pessoas a vender seus produtos. Mais tarde naquela noite, um farmacêutico comum, Jean Alengabin, está perturbado por não poder curar sua filha doente enquanto a farmácia do mundo paralelo continua lucrando. A guilda dos farmacêuticos continua em declínio. Meron continua a culpar a Pharma, pois rumores especulam que ele enviou o cavalo vendado para a farmácia. Mais tarde, Pierre tenta pedir a um dos médicos da cidade para examinar sua filha, mas o consultório está fechado. Pharma passa por ali e oferece sua ajuda. Eles entram pela entrada dos fundos, onde Pierre acredita que teve que vir por aqui porque era um plebeu. É quando ele é instruído a usar uma máscara de pano que ele percebe que eles agiram pelos fundos para evitar que todos os outros fossem infectados. Pharma determina que sua condição é gripe e tenta simplificar para Pierre. A Pharma oferece alguns remédios para ajudar a baixar a febre de Marie. Naquela noite, Marie está bem o suficiente para sair da farmácia. Ao voltar, Pierre entende por que a guilda não consegue acompanhar. Pierre traz notícias de sua visita à farmácia na próxima reunião da guilda. Farron imediatamente o chama e lamenta não poder salvar seu próprio filho. Pierre chama o egoísmo de Farron e deseja que o resto da guilda o siga. Farron não escuta e expulsa Pierre da guilda. Mais tarde, a Pharma encontra Pierre perturbado em frente à sua loja destruída. Pharma admite que não tinha ideia de que Pierre administrava sua própria farmácia. Enquanto Pierre pensa em se mudar para abrir uma nova farmácia em um novo país, Pharma revela que acabou de obter permissão da rainha para iniciar a guilda da farmácia de composição. Ele oferece Pierre para se juntar a ele, e Pierre aceita em lágrimas. Algum tempo depois, Pierre está pronto para se abrir novamente, mas está nervoso. Marie diz algumas palavras de encorajamento para acalmar seus nervos, e ele abre a porta. Muitos clientes estão chegando. Pierre chora de alegria. Bruno tem um sonho com câmeras caindo em desgraça. Pharma percebe a aflição do pai, mas Bruno diz que não é importante. Simon entrega a ele uma carta de pau para Médicis, o que deixa Blanche nervosa. Aparentemente, ele deveria vir para uma visita, mas foi adiada. Bruno liga para Pharma em seu escritório após o café da manhã.
Bruno comenta que no mês que vem acontece a feira de St. Fleu, onde comerciantes do mundo todo se reúnem. Aparentemente, a colônia de Pond Island do Reino Nether teve recentemente uma epidemia. Quando os pesquisadores foram coletar amostras de tecido, alguns deles também morreram. Existem também alguns navios mercantes do Reino Nether com mercadorias da ilha indo para lá. O único porto que eles podem descarregar é Marcira. A carta de Paul mencionou que depois que os pesquisadores morreram, o laboratório foi fechado. Eles estavam usando o microscópio da Pharma para estudar a doença. A Pharma pede cópias dos croquis feitos e Bruno concorda. No palácio, Elizabeth conversa com seu conselho sobre como a saúde do país melhorou no último ano, graças à farmácia mundial paralela e à guilda de farmácias compostas. Eles debatem sobre recompensar Pharma com o título de arquiduque, mas ele é muito jovem neste momento, então eles colocam a recompensa em espera. Na farmácia do mundo paralelo, Pharma discute com Ilienor sobre a situação envolvendo o Reino Nether e como a feira não pode ser interrompida já que faltam 2 semanas. Charlotte dá a Pharma um bilhete de pau para ele que mostra o esboço. Pharma confirma que a doença que infectou Pond Island foi a peste negra. Pharma e Ilienor despacham pessoas da guilda da farmácia composta para Marcira. Eles são direcionados a trabalhar com o governador local Adam com um plano envolvendo estações de quarentena. Pharma então conversa com Bruno sobre a peste negra, e Bruno concorda com ele. Pharma e Iliano são informados sobre como estão avançando com as estações de quarentena e o medicamento Letofloxacin. Ele se junta aos dois para falar com Elizabeth. Eles explicam a situação para ela, e ela concorda para limitar o ponto de entrada para os comerciantes. A Pharma também pede permissão para inspecionar a carga nos portões, ao mesmo tempo que pede a todos no reino que matem todas as pulgas e roedores no local enquanto também fervem suas roupas. Elizabeth concorda e envia seu ministro para enviar os éditos enquanto diz que é seu dever proteger seu império e súditos. Um pouco mais tarde, as estações de quarentena são montadas. Pierre usa um microscópio composto fabricado pela Pharma, ele observa que 1000 doses do medicamento fornecido pela Pharma foram embaladas. A Pharma fica aliviada e diz que, se alguém foi infectado, deve ser tratado, não importa quem seja. Pharma e Iliano seguem para Marcira para auxiliar na vistoria da carga. Léo, Charlotte e Cedric na capital. Enquanto isso, um espírito maligno vagueia por uma cidade morta na cidade costeira de Marsara e Lyon, onde os alunos garantiram que os navios ficassem fora do porto até que fossem inspecionados. Eles fizeram um bom trabalho. Enquanto Pharma vai inspecionar os navios com Iliano no primeiro navio, ele não encontra ninguém com a peste negra, mas nota alguns marinheiros com escorbuto a bordo. Os nobres comerciantes começam a ficar impacientes e jogam comida no barco da Pharma antes que Iliano possa retaliar. Embora alguns tiros de canhão detenham os nobres, eles vêm da frota escarlate liderada pelo comodoro Gene Alan Gavin. A Pharma fica feliz em vê-los e, enquanto Jean espera parar na farmácia do mundo paralelo novamente, enquanto o grupo faz uma pausa, todos ficam aliviados que as coisas estão indo bem. No entanto, Adam chega dizendo que um navio que não podia esperar atracou em S-Village para contrabandear sua carga. Tudo o que sabem é que as pessoas deixaram a aldeia, mas as pessoas estão morrendo na referida aldeia. Pharma sai pessoalmente, para protestos de Iliano. Pharma chega ao vilarejo e encontra pessoas saindo do vilarejo com medo. Pharma quer que todos fiquem e sejam tratados, mas eles o veem como quem os amaldiçoou no início. Pharma rapidamente coloca uma barreira de gelo ao redor da aldeia para conter a doença e diz que está lá para ajudá-los. Ele divide a aldeia entre os gravemente doentes, os levemente doentes e os que não estão infectados. A Pharma trata rapidamente os infectados e vai para o hospital onde estão os infectados mais graves. Enquanto isso, nos mares de Marcara, Gene encontra o navio que atracou em S- antes para encontrar toda a tripulação morta, para sua consternação. Ele comanda sua tripulação para abrir fogo no navio para evitar que a doença se espalhe. A professora Louise Casper quer ajudar, mas todos a ignoram porque ela está perto de se aposentar. Ela está ciente disso e quer que alguém cuide de seus estudos microscópicos. Ela então é chamada ao escritório do presidente em Stash Village. Farney e De Menezes vão ao hospital e encontram alguns membros da igreja usando máscaras de médico da peste.
Eles suspeitam dele até que um membro da Inquisição de Salomão reconhece Pharma. A Pharma realiza um exame e, embora várias pessoas possam ser curadas com levofloxacina, uma faleceu e um cara teve um resfriado comum. A Pharma encaminha o paciente com resfriado comum para o setor infectado com algumas roupas novas e um período de isolamento. A Inquisição termina de entregar remédios aos pacientes e tem a tarefa de encontrar as pessoas que trouxeram a doença, queimar a carga e entregar remédios aos infectados na academia. Bruno conversa com o professor Casper sobre um remédio especial que os micro-organismos podem usar para deter a peste negra. O professor está sobrecarregado, mas tem muitos micro-organismos para impedir a peste negra. Pharma dá a notícia de que alguns dos pacientes não sobreviveram. O farmacêutico-chefe da cidade está feliz porque algumas pessoas vão viver. Pharma deixa Stash Village com todos precisando ficar na cidade por 2 semanas. O fazendeiro voa pela estrada para o Capitólio e encontra a carga da tocha com alguns trabalhadores amarrados muito infelizes. O fazendeiro conta aos trabalhadores que eles estão com a peste negra enquanto descobre que pelo menos uma caixa de esquilos brancos escapou com 24 trabalhadores e 5 cavaleiros sagrados. Os santos cavaleiros estão preocupados com os membros da igreja. A Pharma decide curar todos os trabalhadores com a igreja tratando de sua punição posteriormente. A Pharma também acha que esse ataque bioterrorista é semelhante a quando Elizabeth teve a morte branca. Bruno fica sabendo da chegada da carga e avisa Elizabeth sobre o ataque. Enquanto isso, Charlotte está distribuindo máscaras para todos, e Pierre está olhando as amostras que chegam à capital. Ele encontra uma correspondência para a peste negra e corre para o portão 6, apenas para os cavaleiros sagrados soltarem os esquilos na cidade. Pierre se apressa para fazer os guardas soarem o alarme enquanto Camus espera em antecipação. A notícia do ataque bioterrorista chega a Elizabeth, e Bruno acrescenta que esse ataque pode ter sido orquestrado por seu antigo amigo da academia, Camus, por trás do Reino Nether. Salomão impede que os cavaleiros sagrados avancem e sela sua magia divina. Mais tarde é aprendido que esses cavaleiros realizaram essa tarefa porque a população foi mantida como refém por Camus. Enquanto eles morrem, Pharma se levanta e fica sabendo do ataque de Camus quando o alarme silencia um pouco. Sherlock vai verificar se a farmácia estava centrada atrás dela quando o alarme voltou. Ambos Cedric e Charlotte são esfaqueados por Camus, que se tornou um espírito maligno. Rudo e Pharma chegam para ver Camus. Espantado com as misturas de Pharma, Rudo luta contra Camus enquanto Pharma cura seus amigos. Rudo cai e Camus se vira para Pharma, que está chateado porque este homem não pode ser curado. Camus joga as misturas de Pharma nele, mas Pharma consegue eliminá-las e dar um soco no rosto de Camus. Camus avisa a Pharma que o povo não vai poder aceitá-lo, assim como o povo não o aceitou. Pharma opta por preservar suas vidas enquanto dá um soco em Camus para fora e o esfaqueia com o Panic Rabdus. Camus morre quando o feitiço do santuário de limpeza é lançado. Charlotte abraça a Pharma, agradecendo por salvá-la. A batalha contra a peste negra continuou por toda a cidade enquanto Iliano terminava a inspeção dos navios para Marsara. A Pharma desenvolveu mais tratamentos para a peste negra, e o compounding. Pharmacy Guild os distribuiu por toda a capital. 2 meses após o ataque de Camus, a epidemia termina. A feira começa em Mundo Paralelo Farmácia Real.